Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. O nosso tema de hoje é: sua gestão industrial está empurrando ou puxando a produção? Algumas pessoas acreditam que estão puxando a produção, mas na realidade estão empurrando a produção. Esse termo é usado muito: vai puxar a produção, essas presuras não puxam a produção. No caso das oficinas de costura, muitas vezes vou mandar as previsores lá puxar a produção, né? Então, ou seja, na verdade, ela vai para lá para empurrar a produção. Apresentamos nesse vídeo algumas características dos sistemas empurrados e puxados de produção, né? Então, o nosso objetivo nesse vídeo aqui é mostrar as diferenças entre um sistema e outro, para que você reflita e faça seus ajustes na produção. Vou falar um pouco aqui sobre a SA Consultoria Industrial, né? Somos uma consultoria especializada na área industrial, executamos nosso trabalho de consultoria junto com a equipe de trabalho da sua empresa. Somos uma consultoria de ação que treinamos sua equipe a desenvolver e executar processos. O que quer dizer uma consultoria de ação? É uma consultoria que vai para dentro dos processos. A gente trabalha ao lado das pessoas que executam na sua empresa. Não somos o padrão de consultoria que fica em uma sala só dizendo como é que é feito e exigindo sem analisar as condições reais onde o trabalho é executado, né? Nós somos especialistas em manufatura lean, né? Por isso somos uma consultoria de ação, onde a gente vai ver no processo o que realmente está acontecendo, com base nas suas dores, dificuldade, como qualidade, layout, organização, processos, entrega fora do prazo, etc. Analisamos como os processos são executados, questionamos as razões, os motivos de serem executados dessa forma. Propomos soluções, né? Implantamos e acompanhamos a execução, treinando e tirando as dúvidas da equipe. Ou seja, a gente não tem um pacote pronto de trabalho. Então a gente chega e monta o trabalho da consultoria conforme a sua necessidade, conforme as suas dores, né? Tudo isso dentro de uma filosofia de manufatura lean. Você sabia quais são as principais características dos dois sistemas de gestão? Na manufatura lean é muito simples a definição de produção puxada. O sistema puxado deve ter um limite, alvo explícito de seu estoque em processo, né? A carga de matéria-prima, a carga de trabalho, carga de mão de obra, com base na capacidade e a carga de máquina. Então, isso tem que estar bem explícito. Qual é o limite da minha carga? Dessas três cargas no processo. O sistema puxado, o PPCP, participa do planejamento, programação e controle de todo o processo. Depois do setor abastecido conforme a sua capacidade e a quantidade de estoque necessário para girar o processo, estoque somente para eliminar os vácuos e as oscilações. Ou seja, a gente tem que buscar um estoque mínimo, certo? Só o mínimo necessário. Só é abastecido a meta de entrada, a quantidade de carga que é liberado na meta de saída do dia anterior. Então, é um controle bem rigoroso dessa carga de mão de obra, dessa carga de máquina, dessa carga de matéria-prima. Esse é o sinal para seguir com mais abastecimento de carga de trabalho, matéria-prima, material, né, e máquinas. Essa programação e controle do realizado entre os processos é do PPCP. Deixar que um setor cobre o anterior não atende os resultados necessários, né? Tem algumas empresas que são altamente setorizadas, onde o PCP programa somente o início do processo e os setores, né, que vão cobrando o anterior. O processo seguinte sempre cobra o anterior, né? No entendimento de algumas pessoas, isso é um sistema puxado, mas foge da definição padrão do que é um sistema puxado dentro da filosofia de trabalho. Esse é o sinal que deve iniciar o reabastecimento das cargas de produção para o estoque
ou liberar uma ordem de cliente. O reabastecimento ou liberação deve ser a mesma quantidade ou a mesma carga de trabalho que os itens que deixaram o sistema na meta de saída. Ou seja, depois que eu tenho um sistema de produção estável, né, com nível atendendo o nível de abastecimento de cada fase do processo, eu só vou alimentar aquilo que realmente saiu. Não vou sair empurrando peça dentro, que ninguém sabe quanto dia vai levar para sair. Tá? Isso vai perdendo o controle. Empurrar versus puxar a produção. Puxar, existe um limite explícito de estoque em processo, né, como já falei, o que faz metade de um sistema puxado funcionar. Então, toda vez que eu tenho estoque demais em processo, fica difícil de eu implantar um sistema lean de produção, porque isso atrapalha. O sistema que não cumpre qualquer um desses três requisitos, né, anteriores, é um sistema empurrado. Então, se eu não tenho o controle das cargas, o controle de matéria-prima em processo, se eu não faço o fluxo fluir, eu não tenho um sistema de puxar a produção. Se não existe controle da carga de matéria-prima em processo, né, o lead time fica absolutamente alto. O que é que representa um lead time alto? Maior necessidade de capital de giro, ou seja, mais dinheiro para bancar o processo. Consequentemente, para realizar as datas de entrega para os clientes, o PPCP todos os dias faz uma lista de urgência para cada setor da produção. Gestão do que falta no DPA para executar o faturamento e envio para o cliente. Isso vira uma rotina na empresa. Depois de tempo, passa a ser normal. Então, tem muitas empresas que todo dia o PCP sai em cada setor dando as prioridades. Então, todo dia é refeita a lista de prioridades. Então, ou seja, o foco do supervisor de cada fase é atender a lista. Se isso vai atrapalhar ou não a produção, isso não é considerado. Então, ou seja, o erro começa porque eu abasteço demais. Se eu abasteço demais, eu estou gerando direito de escolha. Se eu abasteço a quantidade certa, não tem o que entra hoje vai sair amanhã. Não precisa desse trabalho do PCP. O PCP tem que focar em planejar, programar e controlar dentro da necessidade. O sistema de produção puxado é aquele que limita explicitamente a quantidade de estoque em processo. Carga de mão de obra, carga de máquina. O sistema de produção puxado é aquele que limita explicitamente a quantidade de estoque em processo. Né? Como eu falei, esse limite aqui vai obrigar a redução do lead time. O sistema de produção puxado é aquele que limita explicitamente, né? Como eu já falei, a quantidade de estoque em processo. O sistema de produção empurrado é aquele que não tem limite calculado para a quantidade de matéria-prima, carga de mão de obra, carga de máquina em processo. Então, ou seja, isso aqui, pessoal, é uma característica muito forte. Eu estou lá não falta peça, não. Eu estou toda hora abastecendo. Sim, mas quanto eu já abasteci? Quanto de carga eu tenho? Quantos dias de trabalho? O que eu estou abastecendo hoje? Qual é a data que eu vou entregar? Se a sua empresa quer trabalhar atendendo os clientes no prazo, ou se trabalha com coleção própria, se você quer liberar a coleção no prazo certo, é fundamental mudar para o sistema puxado e sair urgentemente do sistema empurrado. O PPCP que não trabalha planejando, programando e controlando é um PPCP que empurra a produção. Quando cobra o resultado, não sabe o que está cobrando. Então, isso acontece bastante, pessoal. A gente vê o PCP perdido dentro das empresas, quando ele trabalha no sistema de empurrar a produção. Né? Então, ele sai dentro de cada setor, passando a listinha, gera complicação, ele cobra e não consegue resultado. Daí a pouco ele não está mais cobrando dentro de uma lógica, né? Ele já está mais batendo no processo, ele começa a bater nas pessoas. Né? Isso gera um estresse e a gente que está fora, que não está todo dia, percebe isso claramente. Alguns exemplos de PCP que empurra a produção. Um exemplo, cobra o almoxarifado da liberação de matéria-prima de uma ordem de corte, cuja matéria-prima não foi ainda nem comprada, nem chegou na fábrica. Ou a matéria-prima tem problema de qualidade, o PCP não sabe. Né? Ele não vai atrás de saber como é que está a qualidade dessa matéria-prima, ele só cobra que libere. Cobra
ao setor de corte, que já tenha realizado um corte de uma determinada ordem de corte, cujo tecido não foi ainda liberado pelo almoxarifado. Então, começa a doideira. Né? O cara do corte fica dando risada. Pô, como é que tá me cobrando a coisa que não chegou nem em mim? Cobra do acabamento peças que estão ainda no processo de costura. Né? Esse é outro ponto. Né? É outro exemplo. Como os setores estão abarrotados de peças diariamente, tem uma lista de referências para serem priorizadas na frente. E outras que muitas vezes entraram por último no processo. Então, ou seja, isso aqui são exemplos de PCP que empurra a produção. Né? Faça uma reflexão na sua empresa, se você está trabalhando dessa forma, se tem solução. Né? Se você não sabe como fazer, procura essa consultoria industrial. Assista esse vídeo até o final. Nossos vídeos são um pouco longos, porque são os vídeos técnicos. Né? Dá um joinha lá no nosso canal, para que a gente, né, consiga manter o canal ativo. Divulgue esse vídeo com mais outros colegas. Empurrar versus puxar a produção. Observe que o PCP não está cumprindo o papel dele. Cobra, mas não alcança o resultado. Cria uma série de problemas de relacionamento das pessoas que executam, como eu já falei. Daqui a pouco eu não estou mais cobrando o processo, eu não estou mais batendo no processo, estou batendo na pessoa. O novo trabalho só é iniciado se o novo trabalho não empurrar carga de mão de obra, carga de máquina, carga de matéria-prima para além dos limites estabelecidos de nível de abastecimento. Então, esse controle tem que ser rigoroso, muito rigoroso. Né? Então, todo dia tem um bom senso por trás de analisar, de verificar o que é que houve, o que é que não saiu. Medir a carga de trabalho em minutos, em vez de quantidade de peças, resulta em um sistema puxado, mais nivelado entre os processos, especialmente para trabalhos com carga de trabalho variável. Então, se você tem produtos que você necessita trabalhar dentro do setor do corte ou dentro de um setor de costura, no acabamento, várias referências durante o dia, e você não tiver esse controle de cargas, você fatalmente vai se perder, porque antigamente a gente tinha grandes ordens de produção com grandes quantidades. Hoje a tendência é cada vez mais ter ordens menores, tá certo? Que você vai todo dia trabalhar com várias referências. E sem o controle de quantidade de cargas, você não vai conseguir tirar uma eficiência razoável. Né? Então, ou seja, é diferente a forma de balancear. Então, aquela forma antiga que a gente chegava para o supervisor e dizia: olha, está aqui, você tem que botar tantas pessoas na overlock, 2 na overlock, 3 na costura reta, 2 na BT, 2 na goleira. Isso já foi, eu não vou trabalhar o dia inteiro com o produto. Isso é parcial. Então, a supervisora tem que receber a informação precisa de até que hora ela vai trabalhar com aquele produto. Então, se eu vou trabalhar com o produto A, até que horas eu vou terminar ele? Eu vou terminar às 10? Eu tenho que saber isso aí, porque a partir das 10 eu já tenho que começar a produzir o produto B. E assim vai. Mas por que esse limite de estoque em processo faz tanta diferença? Isso aqui é um ponto que a gente tem que analisar bem. O estoque em processo é um dos 7 desperdícios, né, da produção enxuta. Né? O termo usado é o muda em japonês. O excesso de estoque em processo tem muitos efeitos colaterais negativos e induz custos escondidos e não tão escondidos. Além do óbvio do capital imobilizado, há espaço de armazenamento, manuseio, imposto, seguro, administração, a obsolescência do produto e roubo, para citar alguns efeitos mais significativos. Não? Ou seja, é um ponto que atrapalha muito, sabe? Às vezes eu vejo empresas que têm uma área imensa só para guardar estoque do processo. Né? Quanto está custando aquilo? Né? Que esconde, né? Esconde as nossas incompetências. Né? Então, toda vida que eu necessito ter um estoque alto de matéria-prima é porque existe uma incompetência. Muitas vezes eu não tenho um fornecedor que consiga me entregar semanalmente ou diariamente. Então, eu tenho que me estocar de matéria-prima em função
da incompetência meus fornecedores, né? Muitas vezes são os únicos, eu não, infelizmente tenho trabalhado dentro do que eles conseguem. Isso torna o sistema lento, novos produtos, novas encomendas, tem que esperar mais tempo até chegarem ao cliente. Então, se você tem dentro da sua fábrica estoque alto em processo, quando chega um pedido novo, ou você sai parando os outros, né? Aquela famosa listinha de urgência, ou então vai esperar mais tempo para sair. O PPCP tem que todos os dias fazer uma lista de urgência para ser priorizado na produção. Administração diária das faltas de estoque para fechar o faturamento. Isso aqui a gente já bateu algumas vezes aqui nesse vídeo. Isso é o que mais acontece. Porque os sistemas puxados ultrapassam largamente os resultados do sistema de produção empurrado. O primeiro deles aqui, redução do custo de matéria-prima, redução do lead time. O lead time de produção é fortemente influenciado do estoque, pela quantidade de estoque em processo. Fábricas abarrotadas de matéria-prima, além de não entregar no prazo, tem um lead time elevado, sem necessidade. Então, quando você enxuga o processo, uma das primeiras coisas que você percebe é que a fábrica está andando mais rápido. Você diminui peso na fábrica. Né? E peso diminui também o tempo de gestão para administrar esses estoques, sair escolhendo o que é prioridade, bota na frente. Né? E às vezes o estoque é tão alto que de repente a peça se esconde de novo dentro do processo. E você perde um tempo danado para encontrar. O estoque em processo não pode ser de menos. Pode até ser pior o resultado de que um estoque em processo muito elevado. Encontrar o ponto exato do estoque, né, o nível de abastecimento, requer planejamento operacional com carga de mão de obra e máquinas em processo. Calcular quanto tem que existir em cada posto de trabalho para compensar as flutuações de eficiência. Né? São as oscilações. Nós estamos trabalhando com pessoas e as pessoas têm hora que varia um pouco mais, um pouco menos. Né? Eu tenho que fazer ajuste de balançamento, controle de horário, de início e término de cada processo. Isso aqui é outra mudança que a gente encontra muita resistência ainda, né? Desse controle de horário de início e término de cada processo. Mas ele é fundamental para você trabalhar num sistema puxado de produção. Né? O sistema é empurrado, com estoque alto, você coloca lá e deixa a operadora fazer no ritmo dela. No fim do dia, se não produziu, a culpa é só da operadora, a supervisão não se sente responsável. Mas no sistema de puxar a produção, o peso da responsabilidade da supervisão é muito maior do que no sistema empurrado. Esse é já um dos problemas, que às vezes existe aí uma dificuldade para a gente trocar o processo. Ter um nível certo de estoque em processo é importante para o sucesso da empresa. Normalmente, o seu maior custo é referente ao custo de manter um estoque em processo. Apesar de quando necessita de reduzir custos, são poucos gestores que compreendem. Eles não entendem a importância que esse estoque, essa incompetência que existe, que o estoque é alto, né? Eles preferem reduzir pessoas, o orgânico, cortar investimento, manutenção, etc. Puxar ajuda você a ficar em um bom nível de estoque em processo, por perto dele. Puxar ajuda você a evitar muitos custos e atrasos que acontecem se tiver muito ou pouco inventário. Sistemas puxados, os sistemas puxados são adequados para quase todo o sistema de produção. Não importa se você está produzindo em massa algum tipo de produto, frequentemente chamado de alto volume. Com baixo mix, né? Tem pouca variação de modelo e cada modelo é a quantidade bem elevada. Ou coleções com cada produto sem repetição, frequentemente chamado de baixo volume e alto mix. Esse hoje já faz algum tempo que está sendo o mais importante. Funciona com plantas de fluxo, plantas de processo e mesmo com plantas de projeto, como canteiro de obras, né? O limite de número de canteiro de obras, a sua capacidade, funciona para produtos complexos, com tempo de processos elevado. Né? Então, nós temos clientes que trabalham com alta costura, né? Peças bem elaboradas, peças com todas as costuras embutidas, tá certo? E a gente trabalha dentro desse sistema e a gente consegue excelentes resultados. Puxar pode ser implementado para peças discretas, coisa que você pode contar
né, como parafusos ou carros, para a produção contínua, tipo produtos químicos, óleo, gases, e até mesmo para o cálculo digital e processamento de informações. Puxar pode ser usado para processos administrativos, certo? Serviços, design de projeto, e até mesmo em hospitais. Só procurar aí na internet que você vai encontrar vários projetos que foram executados dentro de hospitais, setores de processo administrativo, com um resultado assim excelente. Grandes instabilidades, né, ou seja, as oscilações, exigem grandes inventários, né, para compensar essas oscilações, alvos para proteger, levando a uma série de outros problemas. Portanto, ter um processo pelo menos um pouco estável é frequentemente visto como um pré-requisito para uma boa produção puxada. As instabilidades levam a grandes inventários, a falta de estoque, apesar da produção puxada, devido à insuficiência de estoques, né, do pulmão. Qualidade. Buscar zero defeito é a meta. Poucas empresas têm esse foco. Se contentam em conviver com muitos problemas, apagando incêndio, tratando somente o efeito, reclamando que o cliente é muito exigente. Então, muitas vezes as pessoas estão focadas só na quantidade. Então, quando você propõe uma melhora no processo para atender a necessidade do cliente, de repente o supervisor levanta a bandeira que dessa forma não vai produzir. Então, o foco é a quantidade e não atender a necessidade do cliente, né? Isso é importante ser revisto, né? É uma mudança que a empresa tem que fazer em relação à qualidade, se ela quer atender clientes assim com um grau de exigência maior. Para o sistema puxado funcionar bem, você precisa ter matéria-prima, mão de obra de qualidade e máquinas com manutenção em dia. Quanto maior for a sua qualidade, menos esforço é necessário para resolver problemas de qualidade, mais estável o seu sistema de produção pode funcionar. Então, ou seja, eu sempre comento no nosso treinamento de controle de qualidade, né, que a qualidade ela é construída ou destruída nos processos. Então, muitas vezes você faz todo um projeto, escolhe a matéria-prima, trabalha todos os elementos do processo, mas na execução você começa a perder a qualidade, né? A maneira de infestar, de cortar, ou a maneira de costurar e por aí vai. Se o seu desempenho de qualidade estiver muito longe do ideal, invista tempo e esforço para melhorar a qualidade antes de implementar o sistema puxado. Então, se você tem um grande problema de qualidade, vamos primeiro tratar das causas, né? Buscar a identificação das causas e corrigir os efeitos que você já conhece. Fluxo. O fluxo é um conceito importante da manufatura. É uma filosofia de trabalho em que sua matéria-prima em processamento deve se mover ao longo do processo, ao longo do fluxo de valor, em vez de ficar ocioso à espera. Na realidade, alguns tempos de espera são difíceis de evitar, mas melhorar o fluxo é benefício não só para puxar, mas para todo o sistema. Simultaneamente, um bom sistema puxado também ajuda a melhorar o fluxo. Isso é mais fácil numa planta de fluxo. É sempre recomendável mudar de uma planta de processo para uma planta de fluxo. Evidentemente, se você puder, né? Às vezes existem limitações. Muitas vezes o termo fluxo de cada peça é usado, embora com definições diferentes. O fluxo de uma peça é uma peça, né, ou um lote de peças que se desloca para o processo seguinte, após a conclusão de um processo anterior, né? Aqui, algumas pessoas, erradamente, elas quebram os lotes, né, quando vê que o processo está criando vácuo no processo. Então, para esconder o vácuo, ela pega um lote ali, um lote é de 10, 15, 20 peças, a metade estiver pronta, ela já desloca para a máquina seguinte, né? Ela está dando um tapa no processo em vez de corrigir, né, aonde esse processo está ficando preso, né? Ela não é coletada para o processo seguinte antes que o lote inteiro seja concluído. Algumas definições também exigem que não haja os buffers de estoque, né, entre os processos.
mas isso é muitas vezes altamente impraticável na realidade. Às vezes você necessita ter alguns estoques intermediários. Essas são algumas explicações para desenvolver o entendimento sobre o sistema de produção puxado ou empurrada. Então, ou seja, que nós estamos mostrando a vocês vários pontos sobre a produção empurrada, vários pontos sobre a produção puxada. Né? Então, faça uma reflexão, veja como é que está seu processo, precisando de entender melhor esse processo, entre em contato com essa consultoria industrial, né? Nós dispomos de conhecimento e ferramentas de baixo custo para transformar a sua gestão industrial em produção puxada. Implantamos esse conceito, acompanhamos a execução para ajudar os processos de forma que atenda à sua demanda. Se você trabalha por coleção, se você trabalha por cliente, magazine, você tem um prazo ali para atender, etc. Capacitamos sua equipe para trabalhar nesse conceito. Nosso trabalho tem resultado efetivo. Converse com quem já fez o trabalho com a nossa empresa. Aqui tem nossos números aqui, o meu telefone, do Sérgio Amorim, o telefone da Magna Mota, tá certo? Você pode ligar para qualquer um dos dois, mandar um WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de marcar uma visita sem compromisso para conhecer a empresa, né? E ver que tipo de projeto a gente pode montar. Mais informações, procure nas redes sociais, né? Nós temos lá o nosso Instagram, temos o nosso site, o nosso canal do YouTube. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.